Saudações de paz, olha eu aqui para mais um vídeo da nossa série Cura Interior. E hoje eu quero falar com você sobre influências. Dentro dessa série Cura Interior, eu venho trazendo vídeos nos quais eu falo sobre expansão de consciência, autoconhecimento e espiritualidade. E hoje, especificamente, o nosso bate-papo vai ser sobre espiritualidade. Eu quero trazer de uma maneira bem expansiva essa questão dos nossos pensamentos, das nossas emoções e das influências que nós sofremos espiritualmente. Olha só, existe muitas maneiras de você interpretar situações, tá? Você pode interpretar a sua vida numa ótica física, você pode interpretar a sua vida numa ótica espiritual. E você pode nem interpretar a sua vida, você pode simplesmente viver no deixa a vida me levar. Tem muitas pessoas que fazem assim. Só que o mais importante para que você alcance uma cura interior, um equilíbrio emocional e uma vida bem-sucedida é que você consiga ter esse discernimento espiritual. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos um inimigo. Existe uma força negativa, maligna, que deseja exterminar a raça humana. Se alguém tem dúvida disso, basta olhar os jornais que vocês vão ver aí que existe uma força que ocasiona todo tipo de violência, agressão e crueldade pelo nosso mundo afora. A prova disso são as guerras que surgem aí, em movimentos que muitas vezes falam de amor, mas que não conseguem identificar a falta de amor. Bom, mas por que eu tô falando disso com você? Porque muitas vezes, como que eu posso falar isso para você? Muitas vezes, quando você está passando por um momento de problemas emocionais, você está sofrendo influência, tá? Então eu vou fazer aqui uma metáfora para você entender. Ao meu ver, isso é real, mas algumas pessoas precisam simbolizar isso para compreender de uma maneira melhor. Imagine aí que você passou por um trauma, por uma experiência negativa em algum relacionamento. E aí, existe aí esse inimigo que deseja destruir você. Ah, mas eu não acredito nisso. Então, você precisa buscar um pouco mais de conhecimento, porque essa informação é uma questão de conhecer um pouco mais o que te cerca, o que influencia a sua existência. Não é uma questão de fé, é uma questão de conhecimento, de você buscar um pouco mais. Se você quiser falar vamos fazer assim. Se você quiser falar de espiritualidade, a gente pode falar de anjos do bem e anjos do mal. Anjos e demônios. Se você quiser falar de energia, porque você não acredita em anjos e demônios, então a gente pode falar de polos negativos e positivos, de forças de energias destrutivas e forças que trazem vida, que é a energia positiva. Porque a gente precisa de fato identificar que existe no mundo em que nós vivemos uma programação autodestrutiva, naquilo que a gente come, naquilo que a gente faz, com quem a gente convive. Você pode ver que geralmente o ser humano ele caminha para uma autodestruição. Quando a gente fala de anjo do bem e anjo do mal, a gente está falando de gatilhos mentais. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso é um ponto muito importante. Muitas vezes vou dar um exemplo, digamos que você acordou e você tá bem, você tomou seu café, você fez a sua rotina matinal e você vai trabalhar. Porém, você é uma pessoa que passou por uma experiência negativa um tempo atrás, um trauma, seja ele qual for. O mundo espiritual, ele está circulando à sua volta. E existe aí essa força negativa que deseja te atingir. Ela deseja colocar você como um alvo para ir caminhando rumo à destruição até a morte, tá? Então, imagine que você
passou por essa sua rotina matinal e você está indo, por exemplo, trabalhar, e aí você se depara com uma situação que traz para você uma lembrança. Presta atenção como o mundo espiritual é estratégico. O mundo espiritual, ele tem acesso a nosso comportamento, ele consegue visualizar o que nós estamos fazendo quando nós reagimos de maneira positiva e negativa. E automaticamente esse mundo espiritual cria estratégias para nos atingir. Perceba, se você demonstrar para o mundo espiritual que determinada música te deixa triste porque te traz uma lembrança, o mundo espiritual vai criar estratégias para que você presencie momentos em que essa melodia esteja tocando, para que você possa começar a vibrar uma energia negativa e a nutrir essa força maligna. Como é que você vibra uma energia negativa e nutre essa força maligna? Com emoções de tristeza na alma. Quando a sua alma está atingida, quando você está ferido, você não consegue identificar o que está acontecendo com você, você apenas sente aquela situação, você apenas emana energia através das suas emoções e automaticamente você nutre forças negativas. Mas por que eu estou falando com você sobre o anjo do bem e o anjo do mal? Porque assim como o anjo do mal, ele age para criar estratégias, para trazer para você lembranças e gatilhos mentais que causem em você uma energia negativa, também existem forças divinas querendo te ajudar e trazendo para você orientações, pessoas, situações, refrigério, paz. Muitas vezes nós mesmos nos sabotamos. Quando Deus, ele manda pra gente, quando o nosso Criador, a força do amor, a força da vida, o divino, ele manda pra gente anjos para nos guiar. Muitas vezes ele usa pessoas para falar com a gente. Esse vídeo, por exemplo, eu estou falando aqui agora com você para trazer para você uma expansão de consciência em relação ao mundo espiritual, para que você possa compreender que existem influências que mexem com as emoções, com as suas emoções, propositalmente. Essas influências têm sim o desejo de te fazer sofrer, porque o seu sofrimento nutre essas energias negativas. O seu sofrimento nutre o anjinho do mal. O seu sofrimento nutre as trevas, o maligno, e por isso ele quer sugar de você a sua energia. Você já percebeu que quando você tem uma lembrança, né? Muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Você passou por algum trauma e aí você revive uma emoção negativa e aí você começa a somatizar emoções. Aí você tem medo, o medo ele te paralisa. Então você se torna como se fosse uma bateria de energia negativa. Presta atenção nisso. Você fica paralisado, você não vai para frente nem vai para trás. Você começa a somatizar medo, insegurança, ansiedade, e aí aquilo vai criando em volta de você uma assinatura energética que vai nutrindo forças negativas. Essas forças negativas, elas continuam trabalhando para te manter nessa situação. Então, o que elas fazem? Elas criam mais gatilhos que mantenham a sua mentalidade, os seus pensamentos voltados para essas emoções negativas. O que significa isso? Cria um padrão de mentalidade onde você passa a acreditar que a sua realidade é essa, é uma realidade negativa, que não existe mais lógica na vida, que não existe a visão positiva, que não existe solução, que não existe outras situações que não sejam essa negativa. E aí você fica paralisado como uma bateria que nutre as forças malignas. Hoje eu tô aqui para te conscientizar que existem influências espirituais, tá? Positivas e negativas. Mas que se você começar a se fortalecer espiritualmente, se voltando para o Criador, para Deus, para Jesus, para aqueles que professam a fé em Cristo, como eu, você será protegido, blindado, e não somente isso. Você vai começar a receber o discernimento de perceber quando está sofrendo ataques espirituais nas suas emoções, nos seus pensamentos, para que você mesmo possa buscar uma direção, para ter um comportamento de cura. Quando você começa a identificar que você está sofrendo ataques espirituais, você busca ajuda espiritual. E quando você busca ajuda espiritual, principalmente em Deus, em Jesus,
né? Não existe nenhuma pessoa que tem medo de Jesus. Você já ouviu falar em alguma pessoa que tem medo de Jesus? Não, porque Jesus é o próprio amor. Jesus, ele é aquele que professa a salvação, né? Jesus é o que traz a salvação. Salvação do quê? Da sua alma para a eternidade? Ok. Mas também a sua salvação nessa terra, dessas opressões, dessas estratégias que muitas vezes levam você à destruição. Muitas vezes pessoas chegam ao limite, ao suicídio. Por quê que elas chegam ao suicídio? Porque antes do suicídio teve a depressão, mas antes da depressão teve a somatização de emoções e pensamentos negativos ligados a algum trauma que nutria o mundo espiritual negativo e que começou a aprisionar, oprimir, criar uma frequência de opressão no qual a pessoa não consegue sair sozinha. Nós não temos forças para lutar contra o mundo espiritual e é por isso que nós precisamos de proteção, nós precisamos nos conectar com a energia certa, com a energia do amor, da vida, que é a energia do nosso Criador. Bom, eu vou ficando por aqui. A intenção desse vídeo foi trazer para você uma visão do que acontece, né, das influências espirituais que nos cerca. Não tem como a gente tratar isso como algo que a gente deve ou não acreditar, porque hoje nós temos aí a física quântica que explica pela ciência como funciona a energia positiva e negativa, né? Então você pode usar isso como uma crença espiritual ou simplesmente buscar conhecimento para compreender que essa energia negativa ela sobrevive sugando a energia das emoções negativas dos seres humanos. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais um vídeo para nossa série Cura Interior.